Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas nesse nosso aqui já conhecido livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A nossa mensagem de hoje é de número 124. Tem o título de Firmeza na Fé. Então, assunto central, fé. E a qualidade firme. Fé firme, porque tem aquela fé vacilante. Hoje eu acredito, amanhã não sei, será que sim, que não? Fé firme, é aquela que hoje, amanhã e depois estamos lá. Quem é nosso guia e mestre? Jesus. Às vezes podemos dizer como Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, eu não entendo exatamente tudo que o Senhor fala, não. Mas eu sei, tu tens as palavras de vida eterna. Então, estamos sim, não é? Porque chega um determinado momento em que até os discípulos abandonam Jesus, aqueles 72, e ficam apenas os apóstolos. É quando Jesus diz, não é, que tem que comer a carne dele, beber o sangue, e aí eles não entenderam nada e foram embora. E Jesus pergunta aos apóstolos: e vocês, também vão embora? Então Pedro responde a Jesus: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, é o Senhor mesmo que a gente não entenda, porque ainda não temos condições, isso exige humildade, não é? De reconhecermos isso. Precisamos saber que se Ele é o nosso modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos, ou confiamos ou não, porque isso vira uma tortura. Hoje eu acredito, amanhã não, hoje sim, amanhã não. Isso vira uma tortura. E aí a gente pensa, fora todo o, vamos dizer assim, o contexto de sentido que faz o Evangelho e a doutrina espírita, vamos pensar, de um lado nós temos o descortinar de uma vida imortal, a paternidade divina, o cuidado dos amigos espirituais, a gerência geral de Jesus em todo o processo e aqui no planeta Terra. Do outro lado nós temos o nada. O pó pro pó. Estamos aqui sem propósito nenhum. Então, o que me agrada mais pensar? Que um ente querido meu que morre desaparece e acaba, vira nada? Ou de que ele está continuando e que nós vamos nos encontrar? Se fosse apenas uma ideia, se não houvessem todas as provas que nós já temos, só pela ideia, se me dissessem assim, o que você prefere acreditar? Bom, eu prefiro acreditar na continuidade da vida. Eu prefiro acreditar que tem quem nos olhe, quem nos cuide, quem nos guie. Eu prefiro. Mas quando as coisas vão para o lado que não nos agrada, nós, como aquela criança que diz para a mãe: mãe, eu não gosto de você, porque ela não fez a comida que ele gosta para o almoço. Claro que ele gosta dela, mas ele está ali mostrando o seu desagravo, se afastando dela, ou naquele momento. E nós fazemos muitas vezes isso com Deus, com Jesus, com a providência divina. Quando as coisas não nos agradam, aí a gente muitas vezes se afasta. Mas quem perde? Se nós nos afastamos da luz, como ficamos? Entregues à nossa própria sombra.
muito, às vezes até desolador. Nos sentimos desanimados, nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos quando ninguém nos abandonou, quando ninguém nos deixou, quando nós é que nos afastamos. Então precisamos estar atentos para não nos afastarmos, para nos mantermos perto, com Jesus na nossa mira, atrás dele, e buscarmos ser obedientes. Eu sei que às vezes, claro, é difícil ser resignado. É difícil a gente dizer, ok, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas eu aceito isto. Difícil. A gente fica aborrecido sim, a gente não entende sim, mas a gente obedece. Como diz o bom ditado, manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Por quê? Porque sabe que quem está mandando tem competência para isso. Né? O alto mandando. Não é mandar porque nós temos o livre-arbítrio, como acabamos de dizer. Podemos nos afastar, podemos dizer não, podemos dizer não me interessa. Se não faz o que eu quero também, deixa para lá. Nós é que perdemos, não é? Temos a liberdade. Podemos, eles nos orientam, eles nos sugerem, aconselham. Fica a nosso cargo, a nosso critério, seguirmos ou não. Estamos estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita, entendemos melhor, mas mesmo assim, esse entendimento às vezes nem chega perto da nossa resistência. Ah, não. Ah, não vou porque está chovendo. Ah, não vou porque hoje eu não estou 100%. A gente vai esperar estar 100% no mundo de provas e expiações para fazer algo que seja bom para a gente, em termos espirituais, do nosso caminho espiritual. A gente vai esperar estar tudo bem, o sol está brilhando, mas não muito quente. A gente não tem problema nenhum, a gente tem um tempo totalmente livre, aí sim eu vou. Vai ser fácil tirar a gente do caminho. E tudo isso porque a gente estava no título, não é? Voltemos. Firmeza na fé. O versículo destacado por Emmanuel é um versículo que é da parábola do semeador. Está na narração de Lucas, no capítulo 8, o versículo 13. 8, versículo 13 de Lucas. E lá nós temos Jesus contando a parábola do semeador, na parte em que ele fala das sementes, e as sementes são a palavra de Deus, né? Caem sobre as pedras. Caem nas pedras. E diz assim o versículo. Então são palavras de Jesus, é ele que conta a parábola. E os que estão sobre a pedra, estes, porque essa é uma parábola que Jesus conta e explica. Então ele vai falar dos terrenos onde caem as sementes, são os corações que recebem a palavra, que são as sementes. Então os que estão, os corações, não, as sementes que estão sobre a pedra, são essas pessoas, os que ouvindo a palavra, recebem essa palavra com alegria. Mas como não tem raiz, esses corações, são os corações, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, chegaram os problemas, se desviam. E os que estão sobre a pedra, os corações, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, são as provas, não é? Se desviam. Emmanuel comenta. A palavra pedra, entre nós,
costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a essa palavra, pedra, recorria para significar firmeza. Pedro, o apóstolo, foi chamado pelo mestre certa vez de a rocha viva da fé, ou seja, uma fé firme como uma rocha. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Então, as provas vêm para quê? Para que a gente se fortaleça. Se é para a gente se fortalecer, ela vai bater lá onde nós ainda estamos frágeis. Tentação só é tentação se bate numa fragilidade nossa. A gente sempre usa o exemplo ou de um cigarro ou de um copo de bebida alcoólica para as pessoas que têm esse vício, ou do cigarro. E quem não tem, o que é um cigarro? O que é um copo de cachaça? Nada, não, obrigada. Não está se sentindo tentado? Não. Agora, quando nós temos aquela fraqueza, aquela tentação bate na fraqueza, que é o vício. Então, as tentações, elas só existem porque existem fraquezas. E as provas vêm para que as nossas fraquezas se tornem forças, para que as fraquezas sejam superadas, deixadas para trás. Então, muitas vezes as pessoas renascem em ambientes viciosos, para que possam perceber bem, dentro daquele contexto, o mal que aquilo representa. E tenham força até para buscar outros caminhos. Todo mundo que então é isso? Não existe formulazinha de que se a pessoa vem sem visão é porque cegou alguém. Não. Pode ser isso e N outras razões. Então não vamos ficar tentando adivinhar. A gente sempre volta nesse assunto, né? Sempre que ele surge aqui, a gente volta. Nós não temos bola de cristal e mesmo que tivéssemos, era bom a gente não ficar olhando. Certo? A vida de cada um é a vida de cada um. A gente já tem muito para fazer na nossa vida. Continua o nosso Emmanuel. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentação, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis, como a gente falou. Se as provas não vierem para tocar nos nossos pontos frágeis, como nós vamos transmutar pontos frágeis em pontos fortes? Como vamos transmutar vícios em virtudes? Se as provas, as tentações não surgirem nas nossas vidas, não é? Então, mas então Jesus falou que vai ter tentação, que eu vou sofrer, sim, mundo de provas e expiações. A gente reencarna e vive o quê? Provas e expiações. É bem coerente, não é? Bem coerente. Por isso precisamos estar atentos, vigilantes. Vigiai e orai, para que não entres em tentação, ou que não caias na tentação. Quer dizer, ele trouxe o problema e ainda trouxe a solução para o problema. Quer dizer, não trouxe problema, ele nos falou da existência do problema, mas também nos trouxe a solução do problema. Esse é Jesus. E continua o nosso Emmanuel. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam mostrar o esforço de si mesmos.
O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, certo? Porque vai que o outro não está na hora em que a prova chegue. Como é que eu vou me apoiar na pessoa? Estou sempre ali me apoiando nela. Ele sempre que me salva. Fulano sempre que me salva. Fulano sempre que me salva. Fulano, cicrano, beltrano, sempre que me salva. Mas eu vou ter essa pessoa sempre do meu lado? Então é bom que eu me prepare. Porque por mais que a pessoa esteja acomodada e tenha alguém querendo impedir o outro de crescer, porque às vezes o amor, ele é esse amor que sufoca, não é? E é um impeditivo para que as pessoas cresçam. É preciso isso, é necessário. Um dia, a vida separa as pessoas, nem que seja pela morte, pela desencarnação. E aí? A pessoa fica desvalida? Então não é melhor quando ela está mais jovem ou mais cedo, o mais cedo possível, porque é como uma doença. Quanto mais cedo você descobre, não é mais fácil o tratamento? Da mesma forma, quanto mais cedo nós nos engajamos nas responsabilidades da vida, mais cedo também nós temos oportunidade de tomar as rédeas da própria vida e passarmos nós a sermos a nossa própria infraestrutura. Vamos precisar de ajuda? Sim, nós precisamos de ajuda. Eu preciso da ajuda do outro, o outro da minha. Várias situações acontece isso. Mas essas são situações que eventualmente acontecem, não o tempo todo. Claro, a não ser que eu venha numa situação de uma expiação com comprometimento mental severo ou físico severo. Aí é uma outra situação de necessidade reencarnatória, certo? São exceções, nós estamos falando aqui de forma geral. Então, o nosso Emmanuel, já caminhando, né, ele continua dizendo: enquanto o imprevidente descansa em bases alheias, isso que nós falamos aqui, fulano resolve, não, porque, isso aí, não, ele segura minha onda, né? Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, ou seja, não as dele, provavelmente estará tranquilo. Maravilha, né? Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Ou seja, não vai aproveitar a oportunidade reencarnatória, porque nós reencarnamos para fazermos as nossas escolhas baseadas em nós, não é? E escolhas equivocadas, o que vai acontecer com as escolhas equivocadas? Reencarnamos e vamos ter que voltar a elas. Então é andar em círculos até que decidamos não mais andar em círculos e caminhemos reto. Em que direção? Aquela ali, Jesus está ali, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu sigo, com calma, mas com firmeza, um dia de cada vez. Eu tenho muitas complicações na minha vida, como aquela bola de nós. Um nó de cada vez, um dia de cada vez. A cada dia, disse Jesus, basta o seu mal. Vamos nos preocupar, acima de tudo, com a justiça. Vamos procurar fazer o nosso melhor. Isso é justo. O meu melhor hoje. Eu exigir de mim o meu ideal hoje, isso é justo? Não, não é.
porque eu não vou dar conta. E aí vou me sentir a última pessoa do mundo. Não é justo. Eu me comparar a outra pessoa é justo? Não, não é justo. Então vamos ter foco, nos descobrirmos, nos conhecermos, nos esforçarmos, nos aplicarmos, perseverarmos, mantermos o bom ânimo, o foco em Jesus. A calma, um dia de cada vez. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. O universo conspira a nosso favor. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir. Ou seja, todo mundo tem a sua, vamos respeitar, mas não esqueçamos a edificação da nossa, para a vitória estável. Então, ele traz, por último, a palavra-chave: equilíbrio. Precisamos nos manter firmes, trabalhando a nós mesmos, porque isto nos promove equilíbrio, um crescimento gradual e equilibrado. Ai, dá trabalho? Muito. Muito esforço? Demais. Vale a pena? Totalmente. Estamos juntos, firmes pela fé. Firmes na fé, não pela fé. Firmes na fé. E, então, coroando aqui esta página do nosso Emmanuel, vamos orar, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus. Querido Jesus, Mestre amado, médico de nossas almas, almas tão necessitadas de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, pela bênção da reencarnação. Obrigado pela família, pela saúde, pelos desafios que enfrentamos na família e na saúde. E outros tantos desafios benditos que a vida nos oferece para o nosso crescimento. Ajuda-nos, Jesus, a nos mantermos atentos e firmes na prece. A prece que acalma, a prece que é aquela conversa calma e que é ação em qualquer pequena ação no bem. E não existe pequena ação no bem, Senhor, nós sabemos. Todas são grandes, todas são poderosas, todas são uma prece. Acalma-nos, Senhor, nos momentos de tempestade. Abençoa-nos a todos neste mundo. Abençoa em especial, Jesus amado, os nossos irmãos de humanidade que estão em sofrimento. Sustenta as suas forças. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, permaneçam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, amigos, amanhã estaremos de volta com o programa Gotas do Evangelho. Mais uma vez, muita paz a todos.